Olá, boa noite. Hoje mais uma live do De Noite com Sol. E nós vamos hoje ter um tema muito importante. Nós vamos debater com o Alexandre, que é um policial civil, sobre a questão da segurança pública. Então, assim, eu sempre tive uma resistência, para quem me conhece, né, de conversar com o policial, de fazer, de travar esse diálogo. Só que a gente vai amadurecendo e a gente vai percebendo que nós precisamos alçar novos voos, alçar novas conversas, novos diálogos. A gente precisa tratar de temas que até então estavam distantes no nosso cotidiano. E quando eu conheci o Alexandre, acho que no final de 2018, em 2018 que eu conheci o Alexandre, né, ele veio me possibilitando rever muitas coisas no que eu pensava sobre segurança pública, principalmente, né? O Alexandre é um policial civil, como eu disse, então essa live, ela depois vai para o YouTube, ela fica gravada, então ela vai fazer parte lá de todos os vídeos do YouTube. E assim, uma das coisas que me deixa muito próxima à conversa com o Alexandre é que ele traz a segurança pública a partir de todo um debate democrático, participativo, da não violência policial, de olhar os policiais como trabalhadores, assalariados e explorados. E uma questão que é muito cara é que o Alexandre ele é Paulo Freire, e aí, quando a gente sentou um dia para conversar, ele foi falando sobre Paulo Freire, né? Eu falei, poxa, tá aí um cara que vale a pena conversar. Então, essa live, a gente vai fazer uma conversa, ele vai explicar algumas questões do movimento que ele está, ou que ele fez parte, mas aí a gente vai fazer uma fala para nós, e o nosso foco é a questão da segurança pública, olhando a segurança pública, tanto para os policiais civis, olhando a segurança pública para a GCM, que nós precisamos discutir o GCM, e também, né, aí depois a gente faz algumas provocações para ele vir falar sobre também um pouco da questão da polícia militar. Então, Alexandre, boa noite, né? Agradeço por você ter aceitado essa live. Eu sei que é uma live que ela tem, né? Ela tem um ar muito específico. É uma live que a gente tem que fazer com certo cuidado, não que as outras não, mas pelo tema que a gente sabe que é muito caro na sociedade. Então, eu te agradeço muito e pediria para você também fazer uma breve apresentação sua. Bom, boa noite, Sol. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. Infelizmente, essa pandemia aí nos afastou um pouco, mas estamos aqui, permanecemos na luta, né? Então, vamos lá. Meu nome é Alexandre, eu sou policial, sou investigador de polícia aqui em São Paulo. Vou aproveitar os primeiros minutinhos para fazer um esclarecimento que tem dado algumas dúvidas, né, no público, que é o seguinte. Eu venho de um movimento chamado Movimento dos Policiais Antifascismo. E esse movimento, ele nasce em 2016, entre conversas, ele nasce, grande parte dele, de contatos em redes sociais. E em 2017, ao primeiro encontro presencial desses policiais, são policiais que vinham demonstrando nas redes sociais a sua insatisfação com o modelo de polícia que existia, ou que existe, e lá nós fundamos formalmente, né, o Movimento Policiais Antifascismo. Então, o Movimento Policiais Antifascismo ele é representado única e exclusivamente pelo seu manifesto, que é público, que foi escrito, foi redigido em conjunto por aqueles policiais que se encontraram ali no Rio de Janeiro, no dia 29 de setembro de 2017. O que ocorre hoje
é que parte desse movimento se resolveu criar-se uma associação, tornar-se uma associação. E essa associação, que é capitaneada por um delegado de polícia lá do Rio de Janeiro, chamado Orlando Zacconi, dessa organização, dessa associação, eu não faço parte. Eu até cheguei a fazer parte dos primórdios dessa associação, mas eu achei que não fazia o menor sentido, né? Você está na luta antifascista e institucionalizar e tentar se apoderar de símbolos que são do povo, que são da luta. Então, nós já temos muitas agremiações partidárias, não seria necessário mais uma. Então, hoje eu escrevo, hoje tem uma página lá no Facebook que se chama Segurança Pública e Cidadania, tem também no Instagram, e eu estou organizando, inclusive o símbolo utilizado é esse aqui, eu estou organizando um canal no YouTube onde eu vou levar algumas questões sobre segurança pública, sobre como tratar segurança pública fora do famoso papo de polícia, que é como eu sempre venho dizendo, segurança pública é tudo, menos papo de polícia, né? Então, esse é o ponto, esse é o primeiro ponto a ser tratado, e aí, né, é o nosso encontro no final de 2018, ele se deu na luta, que é o que eu acho maravilhoso, eu acho bacana, e como eu te falei, eu me orgulho muito hoje de poder estar do seu lado, estar apoiando essa sua, por enquanto, pré-candidatura à Câmara Municipal de Santo André. Como eu comentei lá no lançamento da sua pré-candidatura, desejo boa sorte a Santo André para que tenha uma mulher como você, porque assim, poxa, para quem está nos assistindo, 15 minutos de bate-papo com a Sol, conhecendo a atuação militante dela no serviço social e como promotora dos direitos humanos, vale por muitas aulas que, inclusive, ela mesma já deu em salas de aula. Então é isso. E como você colocou aí no começo, eu tenho uma visão, carrego comigo, né, uma visão de polícia como um tema transversal. É um tema que atravessa todas as pautas, seja elas pautas racistas, as pautas LGBT, do povo de rua. A segurança pública, ela toca a todos, né? E como ela toca a todos, ela é um tema transversal, então todos nós devemos nos apossarmos dela e tratarmos do tema de segurança pública com muita responsabilidade. E como você bem colocou, poxa, eu não vou me colocar aqui como um freiriano, porque eu acho que falta muito arroz com feijão para eu conseguir chegar lá e me autodenominar um freiriano. Mas a gente tem que partir dos ensinamentos que Paulo Freire nos deixou. E o melhor deles, que vai embasar a nossa luta, é aquela fala dele que ele diz, né? Que ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, todos nós nos libertamos em comunhão. Então, tratar de segurança pública é pensar em mudar o modelo, e não reformar esse prédio que já está completamente carcomido, que é a segurança pública, e fazermos isso em comunhão, fazermos isso numa unidade de pessoas, na verdade, né? Eu não digo nem de movimentos, nem de partidos, mas sim de pessoas. Nós precisamos de pessoas que pensem em segurança pública. E como eu disse, assim como você chegou a dizer em alguns momentos, né, se surpreendeu em conhecer um policial que pensasse e se expressasse como eu, cara, para mim foi um grande presente conhecer uma assistente social que não é nova na atuação, na militância, e que consegue ouvir um policial, né? Então, assim, essa escuta qualificada que você fez comigo me deu muita força para continuar na luta. Então, eu acho que a gente está precisando mais disso, de pessoas que nos ouçam,
e de pessoas que nos ajudem a reproduzir essa ideia de que nós precisamos urgentemente mudar esse modelo de segurança pública que nós temos, porque Então, não dá mais para contarmos mortos. então, então me fala assim, nós temos um modelo que nós conhecemos, certo? De segurança, que é o modelo da repressão, que é o modelo das quebradas, que as quebradas sabem muito bem como é que isso acontece lá. Então, eu queria que você trouxesse, assim, que segurança pública que nós temos que ter, Alexandre? Qual é essa segurança pública que você, como policial há mais de 20 anos, e outros policiais que estão junto contigo, qual é esse modelo? Do que você fala? Né? Então, você fala da transversalidade, você fala, a sua camiseta está escrito, né, a desmilitarização. Então, traz isso para nós, porque, assim, eu quero aprender, né, sobre segurança pública, eu quero compreender uma segurança pública civilizada, ela mais humana, para nós, mas também eu sei que os policiais, que o GCM, que o policial civil, vocês são trabalhadores e também são muitas vezes massacrados, são explorados, né? Você sempre diz assim, nós temos que mudar a instituição, né? Porque quem está aqui na base sofre. Então, traz isso que você trouxe para mim uma vez, a gente conversando, lá naquele boteco na Praça da Sé. Ah, legal. Só, eu acho que a base, eu acho que o princípio, né, o ponto de partida é esse ponto aí. Nós somos trabalhadores. Então, nós precisamos nos reconhecer como trabalhadores, nós policiais precisamos nos reconhecer como trabalhadores, porque só assim nós vamos nos reconhecer na luta dos demais trabalhadores, né? Então, quando nós falamos em desmilitarização, nós não estamos reduzindo o debate ao não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. O que nós estamos falando em desmilitarização é acabar com essa lógica de guerra que nós temos nas polícias. Ou seja, hoje nós temos um modelo de polícia em que todas as polícias simulam, mesmo não estando em guerra, simulam uma guerra e combatem um inimigo que, se você olhar bem, como eu costumo dizer, toda vez que me apresentam um inimigo que eu devo lutar contra, eu chego em casa, me olho no espelho e falo, o inimigo sou eu, que é o cara de pele preta, parda, que vive na periferia, né? Então, quando a gente fala em um novo modelo de polícia, em ter uma nova estrutura, nós partimos daí. Nós partimos de uma polícia que seja do povo. Essa polícia que ela seja pensada pelo povo, que ela seja fiscalizada constantemente pelo povo, que ela sofra as alterações necessárias conforme o tempo determinar, sempre com participação popular. Por exemplo, ontem eu participei de um outro debate onde um dos debatedores disse o seguinte, o policial não sai à rua pensando, poxa, eu vou abordar e eu vou matar hoje um negro, né? Tá errado, tá errado. Infelizmente, essa não é mais uma verdade, porque em 2012 nós temos isso por escrito de um comandante de Campinas que coloca lá que deve ser abordados prioritariamente pretos e pardos. Então, a gente já não pode mais dizer que o policial não sai na rua pensando em abordar um preto. Ele sai sim. Então, ele já sai para isso. E e é isso que tem que mudar. Porque, por exemplo, eu sou nascido e criado em Guaianazes. Eu sou investigador de polícia. Eu comecei a minha carreira na Guarda Municipal de São Paulo, na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Eu comecei pela base, estou há 24 anos nessa vida e permaneço na base. E quem é que pensa a polícia? Quem é que pensa as políticas de segurança pública? É uma elite branca, privilegiada,
normalmente constituída por homens brancos, nascidos em famílias abastadas. São esses caras que pensam segurança pública. Então, a gente tem que inverter essa lógica. Então, quando eu falo em uma outra estrutura, uma mudança de estrutura, é uma estrutura que parta da base, né? Então, assim, as nossas bandeiras, que é a desmilitarização, ciclo completo e carreira única, elas querem dizer, de forma traduzida, o seguinte: polícia não foi feita para fazer guerra. A polícia, ela serve, e esse é o papel dela, o único papel, a polícia só existe para isso, para garantir direitos. E para garantir direitos, a polícia não tem que agir guerreando. A polícia precisa agir em comunhão com o seu povo. Por isso que nós defendemos que o princípio de uma polícia é a polícia comunitária. E aí você inclusive colocou, né, a questão dos policiais das bases, das diversas polícias, inclusive das guardas municipais. Eu acredito, eu tenho um carinho muito especial, até porque comecei por lá a minha carreira policial, eu tenho um carinho muito especial pela ideia das guardas municipais. Então, as guardas municipais, elas hoje são o ponto de apoio que nós temos para construir uma nova polícia. Mas não mais uma polícia que faça o que vem sendo feito há décadas, vem sendo reproduzido há décadas. Nós já estamos prestes a completar 200 anos desse modelo, que é um modelo de agressão, que é um modelo de guerra mesmo ao povo, né? Então, nós precisamos pensar, eu acho assim, se existe uma palavra ou uma frase para se tornar mantra para uma nova estrutura policial, essa expressão é policiamento comunitário. É o policiamento em que o policial conhece o povo e trabalha constantemente com o povo. Por exemplo, como nós podemos aceitar uma polícia que tenha uma estrutura em que a perícia criminal não é independente? A polícia criminal não é independente, ela é subordinada à polícia civil, né? Então, qual é a isenção, qual é a garantia de autonomia que essa polícia científica tem? E um absurdo ainda maior, como é que nós temos uma corregedoria que seja parte integrante das polícias? Ou seja, como que eu vou combater isso? Então, assim, numa nova estrutura, essa polícia ela não pode ser mais algo com poder draconiano. Ou seja, o policial comete a violência e quem apura a violência cometida pelo policial são também policiais. Então, eu acho que é isso. Eu acho que quando falar em nova estrutura de polícia, é pensar numa polícia comunitária, uma polícia que parta do princípio de trabalhar com o povo. O povo tem que participar da elaboração das políticas de segurança pública e da fiscalização, né, do controle social das polícias. Eu acho que essa é a base. Agora, Alexandre, me diz uma coisa. Por mais que a gente olhe assim e fale assim, não, policial é trabalhador, né? Polícia que eu falo no geral, civil, militar, a GCM, é trabalhador, né? É explorado, ganha super pouco, né? A gente sabe que, por exemplo, assim, policiais com o seu posicionamento são perseguidos, né? Não são tão bem vistos, mas o que leva tanto a agressividade com a população? Porque, assim, chega uma hora, a gente tem um certo receio, a gente não consegue olhar
para além da farda, né? Você sabe que eu tento fazer esse exercício, você sabe disso, né? De olhar para além da farda, de enxergar através daquela farda que existe um homem, um pai de família, existe uma mãe, existe uma trabalhadora, existe muitas vezes uma mulher que naquele dia está morrendo de cólica, está super menstruada, está, né? Tá preocupada, tem as contas para pagar e muitas vezes o salário não deu para pagar, tem o despejo que a gente sabe que chega na vida do policial porque ele não conseguiu pagar o aluguel. Oi, você ficou torto. Você ficou torto. Acho que ele caiu. Acho que ele caiu. Peraí, vamos ver se ele caiu. Ale? É internet, são coisas de internet, né, gente? Ele já volta. Né? Voltou? Então, assim, é essa história que eu quero conversar com ele e compreender por que João Batista, o governo federal, através do Ministério da Justiça, está fichando os policiais. Eu vou perguntar isso para ele, Quintinho, e o Wellington, que temos que refundar os policiais. Também vou perguntar para ele. Deixa só ele voltar, porque, assim, é internet, né, gente? A gente sabe que internet não, nem todos os lugares pega bem. O Alexandre me fala da região periférica da cidade de São Paulo, então pode ser que lá tenha caído, mas a gente já volta, só um minutinho, né? Porque nós precisamos, eu concordo, assim, o Alexandre me fez pensar sobre essa discussão, eu fiz algumas conversas com alguns trabalhadores daqui da cidade de Santo André, que são da GCM. Eu confesso que uma das conversas que eu fiz com a GCM, eu saí muito tocada pelas coisas que ela me disse, e me coloquei no lugar dela como mulher, entendendo muitas questões que ela traz como mulher trabalhadora. Pronto, voltou? Voltei. Teve uma queda de luz aqui agora, gente, desculpa. Olha, tá vendo? Mas tudo bem. Então, eu estava aqui conversando um pouco com o pessoal enquanto você voltava, né? Então, assim, a minha pergunta, Alexandre, então, assim, eu vou voltar à pergunta, né? Que diz o seu seguinte, né? Procura ter essa compreensão de que são trabalhadores, que são assalariados, que muitas vezes a gente sabe do policial que acaba sendo despejado porque não consegue pagar o aluguel, mulheres que às vezes estão lá menstruadas, com cólica, todo mundo preocupado porque atrás você está torto. Você está torto na live. Acho que tem que mudar aí a posição do seu celular. Eu acho que isso aí isso aí, governo, não sei não, hein? Aí tem alguma coisa acontecendo, tem alguma... Mas vamos lá. O antropólogo e sociólogo Luiz Eduardo Soares sempre defendeu a necessidade da refundação das polícias no Brasil. Com certeza, o Alexandre, ele está trazendo exatamente esse debate de se refundar a questão da polícia no Brasil. E assim, Carlos, nós precisamos fazer esse debate, né? Não dá mais para a gente ter aquele... Assim, tem uma fala que eu não gosto de falar, porque fica parecendo jogo de videogame, né? Vamos ver se agora ele consegue voltar, porque deu um pico de luz, tá? Então, assim, eu estava falando aqui, Alexandre, que eu não gosto daquela frase que parece um jogo de videogame, né? Muito policial morrendo e muito policial matando. Essa fala não cabe mais na sociedade, nós temos que mudar essa fala. Mas, enfim, antes que a gente entre nessa fala, né, que é uma fala que eu gosto que você também faz o debate, por que há tanta agressividade contra a sociedade civil por parte dos policiais e principalmente nas quebradas? Então, Sol, eu vou ter que voltar lá no que eu tinha falado antes, né? Por que a polícia é tão violenta na quebrada? Por que a maior parte das pessoas que são agredidas
são lesionadas, as pessoas que sofrem da letalidade policial são negras. Porque quem pensa a polícia, quem determina o que deve ser feito, é justamente o outro lado. É uma elite branca que não conhece as quebradas, que não vão às quebradas. Então, essa agressividade toda, ela advém exatamente disso, de que as políticas de segurança pública são pensadas por pessoas que não conhecem a realidade do povo. É diferente, você coloca, por exemplo, a questão do despejo. Eu, por uma opção pessoal, não culpo partidos ou o próprio movimento, mas eu resolvi, desde 2018, me dedicar à militância. E com isso eu tive perda de renda, né? E fui despejado do último lugar que eu morava e tive que arrumar um lugar mais barato para eu conseguir morar, porque o meu salário também reduziu. Porque eu tive várias suspensões que resultam em desconto de salário por conta dos meus posicionamentos políticos, né? Então, assim, essa realidade, ela não é conhecida por quem planeja, por quem determina o que vai ser feito. Então, assim, e nós da esquerda nós pecamos muito quando nós entramos nesse discurso que você estava falando da questão do videogame. A polícia mata muito. Ah, mas a polícia também morre muito. Como se o fato de matar e morrer em mesma quantidade ou em quantidade equivalente fosse normal, fosse ok. Não pode, a gente não pode ver isso. A gente tem que entender que não há que matar, não há que ter mortes em políticas de segurança pública, né? Mortes, nós temos que entender mortes como consequência de guerra. E polícia não é guerra, né? E quando eu digo que nós erramos, é assim, o partido que hoje eu ainda faço parte, que é o PSOL, acaba de fazer uma movimentação na Câmara dos Deputados para criar uma comissão externa para acompanhar as mortes resultantes de ação policial. Poxa vida, nem a esquerda, nem o meu partido está me ouvindo, está ouvindo o que nós estamos discutindo. Nós não precisamos de uma comissão, de uma ouvidoria, de alguém para contar os mortos, para explicar os mortos. Nós precisamos de mudança de modelo. Nós precisamos colocar esse policial que comete suicídio, por exemplo, como foi mostra o relatório da ouvidoria de São Paulo do ano passado, que tem que pegar esse cara e ajudá-lo a se curar e colocar esse cara para pensar segurança pública. Porque não tenha dúvida que a forma que eu penso segurança pública não é a mesma forma que o secretário de segurança pública ou o comandante das polícias pensa. Por quê? Porque eu sou preto, eu sou nascido na quebrada, eu sei o quanto custa um pacote de arroz, eu sei o quanto é difícil conseguir pagar um aluguel, né? Então, é isso. A polícia ela é violenta, a polícia ela é letal, porque ela é criada para ser assim, ela é pensada para ser assim. A gente costuma dizer assim, a gente tem uma polícia que não funciona. Cara, a gente tem uma polícia que funciona pra caramba. Só que ela funciona para atender os interesses de uma elite. E essa elite nos causa muito mal. Porque nós somos a maioria. Nós, pretos, pobres, periféricos, somos a maioria. Só que nós precisamos mudar essa lógica, inverter essa lógica. Tirar do comando, né, tirar da elaboração o branco, bem nascido, abastado, para tratar de segurança pública para quebrada. Então, assim, o meu bairro de origem, que é Guaianazes, ninguém melhor para entender e para pensar segurança pública para Guaianazes do que os moradores de Guaianazes, né? Então, a gente precisa criar e dar condições de colocar essas pessoas de Guaianazes para
pensar segurança pública. Eu acho que é isso, sem querer ser simplista, né? Então eu espero não estar reduzindo, mas assim, a simplicidade aqui é válida. Nós precisamos inverter a lógica, nós precisamos tirar do comando as pessoas que pensam a polícia desde sempre. Então, como eu falei, nós estamos prestes a completar 200 anos de um modelo de polícia que sobrevive sobre as mesmas bases. Bases que sacrificam o pobre, sacrificam o preto. E quando a gente fala que sacrifica o preto, pobre, periférico, nós estamos falando que ele sacrifica, inclusive, a base das polícias. Porque quem está nas bases das polícias é o preto, pobre, periférico. Então, como eu costumo brincar com essa fala, mas ela tem uma grande expressão de verdade, então é o seguinte, esteja de bermuda e chinelo, vendendo drogas em qualquer viela, ou de farda, é o mesmo preto, pobre, periférico. É o mesmo cara, é o cara que sai do mesmo extrato social. Então, como que a gente consegue entender que um cara que saiu de Guaianazes, que foi criado em Guaianazes, que jogou bola em Guaianazes com uma determinada turma, de repente se torna um opressor daquela pessoa com quem ele cresceu. Né? Como que a gente consegue explicar isso? E aí tem um exemplo legal, que é o livro do Adilson Paes de Souza, que fala, né, do Guardião da Cidade, que fala dessa despersonalização. Então a polícia pega o cara e fala para ele assim, agora você não é mais o Alexandre, agora você não é mais de Guaianazes, agora o seu sangue não é mais vermelho, agora o seu sangue é azul, agora você é o Estado de São Paulo, então você precisa agir como o Estado. E o Estado pensa dessa forma. Pois é, então, é isso que a gente precisa pensar, porque, assim, nós precisamos pensar de como buscar nos policiais que estão sendo formados e nos policiais que já estão, como é que a gente forma o cidadão policial? Né? Porque quando você fala isso, é a desconstrução de uma personalidade, a desconstrução de um ser. É o que eu disse, você tinha caído aí da internet, né? E eu disse assim, eu andei conversando com um pessoal que é GCM, um pessoal que eu tenho o maior respeito por eles, e às vezes eles me trazem situações que são situações que doem, entendeu? Você fala, caramba, né? E eu lembro que quando, eu vou dar só um exemplo aqui, né? Claro que é pela polícia militar, aí não é pela civil. Quando nós tivemos uma policial feminina aqui em Mauá, que ela foi assassinada em serviço, ela não estava sendo agressiva, não estava nada, ela deu uma ordem de prisão, os rapazes deram a ré, atropelaram ela e mataram ela. E eu liguei para o batalhão dela, né? Eu liguei e falei, olha, meu nome é Solange, sou aqui dos Direitos Humanos, e eu gostaria de saber se a família de fulana de tal precisa de alguma coisa. E, para mim, o que foi chocante foram os pais da PM falando assim, direitos humanos? Os direitos humanos estão ligando aqui? Aí eu falei, é o batalhão, né, da sua colega. Mas ele não falava nada, ele só ficava repetindo, mas os direitos humanos, né? Olha, me ligue às 2 horas, porque aí você fala com a comandante, né? Aí eu falei, tá bom, né? Aí quando eu liguei às 2 horas da tarde, e eu falei com o mesmo polícia, né? E aí ele gritava para os colegas, gente, é os direitos humanos, eles estão ligando aqui para saber da morte da nossa colega. E realmente, assim, eles não conseguiam, foi tão surreal para eles, e aquilo me tocou muito forte, né? É assim, eu não passo pano para policial que põe o pé na garganta de mulher, como aconteceu, não vou passar, que fica dando mata-leão, eu não vou passar pano, não vou, entendeu? Eu vou ter as minhas reservas, mas eu acredito que se nós queremos uma outra sociedade,
que não é essa da agressão, da violência, nós temos que começar a discutir a mudança e, como o Carlos Wellington disse aqui, né, nós precisamos debater, nós precisamos aprofundar o debate de segurança pública e as polícias, nós temos que aprofundar as experiências do governo estaduais de Leonel Brizola no Rio, Olívio Dutra no Rio Grande do Sul, Requião no Paraná, e a prática em Santa Catarina. Aí ele diz assim, em Santa Catarina tem um movimento de policiais progressistas, que ele conheceu no Fórum Social, em 2003, Associação de Praças e Soldados Sargentos, e eles defendem que o papel da polícia é fazer segurança pública e não reprimir demandas sociais. Né? Então, por isso, Carlos, por isso que quem está aqui nos escutando, que a gente está discutindo hoje com o Alexandre, nós temos que procurar esse canal. Policial matou, policial foi agressivo, nós não passamos pano. Mas como a gente vai fazer o diálogo com aquele que quer fazer a mudança? Né? Então, eu queria que você falasse um pouco exatamente isso que o Carlos trouxe, né? Que o papel da polícia é segurança pública e não reprimir as demandas. Eu queria que você trouxesse essa fala, porque o Carlos, todo mundo que está aqui, né, acho que estão sedentos por essa sua fala. Sim, não. Então, o que o Carlos traz aí, por exemplo, essa experiência que inicia em Santa Catarina com a PRASC, hoje a associação é uma associação nacional, inclusive alguns desses membros participaram da fundação do movimento policiais antifascismo e tal. É isso, é o que eu costumo dizer. Normalmente as pessoas entendem muito de segurança pública, elas sabem muito de segurança pública, só que elas não se ouvem, né? Porque o que o Carlos está dizendo é exatamente isso. Eu não tenho muito o que acrescentar. A função da polícia é fazer segurança pública. E segurança pública é paz social com garantia de direitos. Isso quer dizer exercício de cidadania. Então, o papel do policial é garantir os direitos de todos. E quando nós falamos de direitos, nós estamos falando de direitos lá naquela concepção jurídica mesmo, né? E esses direitos têm uma hierarquia. E a hierarquia desses direitos vai mostrar o seguinte, que os direitos que nós chamamos aqui de direitos humanos, o direito de dignidade da pessoa humana, ele é o direito mais importante. Então, ele está acima de todos os demais. Então, assim, existe o direito à propriedade? Sim, existe o direito à propriedade. Agora, não há nada que justifique que uma pessoa que furte o patrimônio de alguém, que furte um celular, seja amarrado num poste e seja espancado. Isso não existe. Não existe a lógica de um policial agir de uma forma excessivamente violenta quando se depara com uma situação que vai contra qualquer outro direito, que seja, por exemplo, um desacato. Poxa, mas essa mulher está me desacatando. Tá, legal, cara, ela está cometendo um ilícito penal, que é o desacato. Ok. Agora, pisar do pescoço dela é proporcional? É o uso proporcional da força? Inclusive, vou aproveitar e fazer esse adendo aqui, que é o seguinte, nos ensinaram de uma forma maldosa e nós nos acostumamos a repetir o seguinte, uso que a polícia deve agir com um uso progressivo da força. Eu sou completamente contrário a essa fala. O correto seria uso proporcional da força. Então, é o uso proporcional. Então, uma mulher. Então, vamos pensar o seguinte, nesse caso específico. Como que a gente pode pensar que aquela mulher, para ser contida, ela precisava ter o pé de um soldado, de um homem, de um policial treinado no seu pescoço para contê-la, ainda que ela estivesse
sendo agressiva. Então, existe, poxa, ela está sendo agressiva, ela precisa ser contida. Então, sim, ela precisa ser contida. Mas como que ela vai ser contida? Existe uma forma específica de fazer isso. E eu garanto que não é pisando no pescoço dela. Né? Assim como nós vimos lá o exemplo nos Estados Unidos com o George Floyd. Existe uma movimentação, as pessoas estão indo para as ruas, as pessoas estão agressivas e tal. Legal. Agora, ajoelhar-se sobre o pescoço de um homem nas ruas não é proporcional. Não é proporcional. Então, assim, nós dois só nos encontramos e começamos um embate e daqui a pouco você me ofende, me desacata e eu começo e você fala para mim absurdos e me dá um empurrão. Você chega e me dá um empurrão. Cara, olha o meu tamanho, olha o seu tamanho, olha o treinamento que eu tenho, olha os anos que eu tenho de polícia e eu te dou um tiro. É proporcional? Não é proporcional. Então, é exatamente isso. Quando falamos de polícia, a gente tem que pensar que polícia, a gente tem que ir lá buscar bem na semântica da palavra mesmo, que é a gestão da polis, gestão das cidades. Então, o papel da polícia é gerir a paz pública. E os excessos, como você falou, não vou passar pano para policial que faça isso. Sol, ninguém deve passar pano para policial nem para ninguém que excede a violência, né? Então, assim, o fato, inclusive, do Estado ter o monopólio da violência não lhe dá o direito de exercer a violência de forma arbitrária. Então, nem o Estado, né, a figura abstrata que é o Estado, que detém o monopólio da violência, pode exercê-lo de forma arbitrária. Então, por que um representante do Estado poderia? Né? Então, o que o Carlos coloca aí é exatamente isso. Não fugir disso. Só que, assim, é como eu falei, a gente tem que começar a pensar em rever modelos. A gente precisa pensar em modelos. Por exemplo, Sol, vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade, para a nossa realidade mesmo. A Sol Massari, quando me telefona pela primeira vez, que conversa comigo pela primeira vez, ela não veio falar comigo como uma pessoa fã da polícia, como uma pessoa interessadíssima no tema de segurança pública. Mas foi uma pessoa que, ao conversar comigo, ao ouvir, na verdade, uma conversa que eu tinha com a outra pessoa, falou assim, opa, peraí, aí tem uma questão de direitos humanos a ser tratada. Então vamos tratá-la, né? Então, assim, já jogando aqui um pouquinho de responsabilidade nas suas costas, Sol. Nessa campanha em Santo André, e se Santo André tiver a sorte de te eleger, você terá como responsabilidade propor mudanças para a Guarda Municipal de Santo André. Sim. Porque assim, a Guarda de Santo André não pode cometer violência, como em alguns momentos você me trouxe, de mulheres que sofrem assédio dentro das instituições. Né? Você vê regimentos internos das guardas municipais que querem regular a cor do batom, o tamanho do brinco, a forma do corte de cabelo da mulher. Da mulher. Ou seja, então, tem como a gente negar que as instituições policiais, inclusive as guardas municipais, são machistas? Não há como negar. E só o Massari, uma militante feminista, na sua busca pela vaga na Câmara Municipal e no exercício da vereança, tem por obrigação, por isso que eu te falei que ia jogar um peso aqui nas suas costas, tem por obrigação tratar desse tema. Tratar desse tema. Porque é por isso que eu digo que é uma questão transversal.
Sim, por isso que eu falo assim, que quando eu conversei com algumas mulheres GCMs daqui da cidade, e que elas me trouxeram algumas situações por quais elas passam, no geral, né, aquilo me chocou no sentido de eu me questionar. Eu falei, poxa, eu falo que eu sou ativista de direitos humanos, eu falo que eu sou feminista, mas para qual mulher? Né? Para qual mulher que eu faço o recorte? Então, se eu não pensar em todas as mulheres, se eu não pensar que essas mulheres que têm esse trabalho, que fizeram essa opção de serem trabalhadoras da segurança pública, se elas não tiverem no seu lugar de trabalho o respeito que elas têm que ter como mulher, sem assédio, sem os riscos, sabe assim, viver no seu trabalho sendo respeitadas. Eu não faço defesa de todas as mulheres. Eu fiz escolhas, né? Então, quando eu trago esse tema, que é discutir a segurança pública, e discutir isso não com um especialista acadêmico, e que eu não jogo fora a especialidade acadêmica, eu não jogo fora as pesquisas, nada disso. Mas eu considero que, nesse momento, eu tenho que conversar com quem trabalha na segurança pública, quem faz a segurança pública e quem conhece as instituições por dentro. Né? Então, assim, esse é o desafio que eu coloco para mim mesma. Né? Então, assim, esse período que eu venho, e que não é um período de agora, as pessoas podem achar que eu comecei a fazer essa discussão agora, não é uma discussão que eu venho travando, que a gente começou em 2018, né? A gente veio conversando em 2018, eu vim aprendendo, eu vim procurando pessoas a partir de então, 2019, e que agora nós temos que discutir. Nós temos que discutir. Né? Você tem todo um trâmite na Assembleia Legislativa de São Paulo para extinguir a ouvidoria de polícia. Você tem um projeto que é para colocar nas polícias militares um videozinho gravando aonde o PM ele desliga ou não desliga, né? Então fica lá como é que vai controlar se aquela câmera vai funcionar em que momento, né? Aí a gente tem policiais civis sendo perseguidos, né? Como policiais antifascistas. E aí você tem uma GCM sucateada. Então, como não discutir essa classe trabalhadora? Né? E uma classe trabalhadora que a gente precisa também fazer as críticas em relação a como eles tratam a sociedade civil. Então, é uma via que a gente precisa fazer. E eu penso assim, sabe, o Alexandre, quem está me ouvindo aqui, né, que a esquerda demorou muito para fazer esse debate. Por isso que eu também acredito que nós chegamos nessa situação. Nós demoramos muito para fazer esse debate. É um debate que não andava nos programas de governo com esse viés. Né? Você põe no programa de governo aquilo que a comunidade almeja, mas como é que você discute isso com quem trabalha na segurança? Né? Então, é um pouco isso que nós temos que pensar. Que a segurança pública é de todos para todos com trabalhadores. Né? E como a gente vai fazer esse debate com a classe trabalhadora, que é policial, que tem olerite, que tem férias, que tem 13º, né? Então, a gente não pode esquecer que é uma parte da classe trabalhadora, né? E que nós temos que trabalhar com quem está afim de somar e quem está afim de mudar. Então, é uma instituição antiga, né? Se a gente pegar a parte da segurança, toda essa parte de segurança, na Constituição de 88, ela não mudou, então ela traz os ranços todos da ditadura. E se nós temos hoje trabalhadores da segurança pública que estão afins de sentar conosco para discutir, vamos sentar e discutir com esses trabalhadores. Alexandre, me diz uma questão. Como é que está para vocês
toda essa parafernália que eu coloquei, né? A questão da extinção da ouvidoria de polícia, a perseguição dos policiais, que eu sei que vocês sofrem, a precarização do trabalho da GCM. Como é que vocês estão vendo tudo isso, né? O governo Bolsonaro, que a gente sabe que cooptou muitos policiais para o lado dele. Como é que vocês estão vendo? Como é que a gente vai conseguir, junto com vocês, fazer resistência? Então, Sol, é complicado. É complicado porque, assim, nós já éramos uma minoria em 2018, né? E nós tivemos uma redução muito grande, né? Porque realmente houve uma cooptação muito grande por parte do governo Bolsonaro. Mas, e eu aprendi isso há pouco tempo, né? Porque eu sempre, quando eu ia falar sobre o que eu vou falar agora, eu sempre falava assim, à esquerda, né? Eu falava na terceira pessoa, e hoje eu aprendi a falar nós, como você falou agora, nós erramos muito. Então, nós erramos muito. Nós deixamos de discutir. Então, durante o ano de 2018, nós não conversamos com o policial, nós não conversamos com esse trabalhador. Então, com todo esse agravamento das crises, porque hoje, por exemplo, nós vivemos num governo federal que é um circo todos os dias, né? Nós estamos em plena pandemia de uma doença que está matando, já matou no Brasil mais de 80 mil pessoas, e você vê que você não sabe quem é o ministro da Saúde. Nós temos a questão da educação sendo sucateada, sendo destruída, sendo completamente destruída mesmo. E você vê parece que é uma brincadeira a escolha de um ministro da educação. Então, assim, quando você vê falar em fim da ouvidoria de polícia, a gente tinha que. O nosso discurso não pode ser simplesmente, a nossa defesa não pode ser simplesmente mantenha-se a ouvidoria de polícia. Não, a gente tem que querer mais. A gente tem que falar, não, nós precisamos ter uma ouvidoria muito mais eficaz, uma ouvidoria que tenha muito mais poderes de fiscalização. Então, a gente tem que exigir mais. Eu venho dizendo que nós precisamos pensar no seguinte, o ouvidor de polícia, infelizmente, quando ele assume o posto de ouvidor, ele também não ouve a base das polícias, o que é uma tristeza, porque eu, por exemplo, sou um desses exemplos que procurei a ouvidoria de polícia para dizer, cara, olha, eu sofro de depressão, né? Eu sofro de depressão, eu tenho um posicionamento político que desagrada muita gente e eu preciso de ajuda. E o ouvidor de polícia sequer leu o que eu pedi por escrito, né? Quase um ano depois eu estive no gabinete dele, ele manda alguém procurar aquele pedido que eu fiz. Então, assim, nós precisamos, Sol, de mais Sol Massari, mais gente que ouve num dia sobre segurança pública e no dia seguinte está ligando para o policial. Vamos bater um papo, vamos falar sobre isso, porque até aqui eu não me interessei pelo assunto, até aqui eu não estive envolvida com o assunto, mas eu preciso entender, eu preciso lidar com essa realidade. Então, assim, para nós policiais das bases, toda e qualquer estrutura de proteção é muito bem-vinda, porque a proteção que será dada à população vai nos ajudar, vai nos atingir, porque assim, eu não quero mais receber ordens e cumprir ordens de mandado de busca e apreensão em desocupação, né? Então você tem, por exemplo, que é aquela coisa que eu falei do uso proporcional da força. O que justifica você ter um grande número de policiais, homens bem armados,
com escudos, cacetetes, para ir fazer uma desapropriação de um prédio em que na grande maioria o que temos ali são mulheres e crianças. Ou seja, Sim. um uso completamente desproporcional, né? Então, nós precisamos que as ouvidorias, as corregedorias, os parlamentares, né? Então, nós precisamos lá que os parlamentares que estão lá hoje na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, levem essa demanda para dizer: precisamos mudar essa estrutura. Por quê? Sim. Porque o pouco que existe é tão frágil que está sendo destruído. Então, Sim. assim, esse sucateamento que você tem da polícia científica, por exemplo, pelo Brasil, é algo programado. É algo programado, é algo que atende o interesse de muitas pessoas, né? O fim da ouvidoria de polícia também é algo programado, né? Mas, assim, a que serve a ouvidoria de polícia? Ela deve fazer denúncias só quando o policial pisa no pescoço de uma mulher? Ou esse ouvidor tem que pegar e entender que não, e aquilo que eu também concordo com você, não é passar pano para esse cara que pisou no pescoço da mulher. Esse cara ele errou, ele excedeu, e ele excedeu em muito, é injustificável. Mas e o comando desse cara? Né? Qual era a ordem que ele tinha? O que justifica, por exemplo, aquela cena do ano passado, em Guarulhos, em que policiais entram para tentar resolver uma situação entre estudantes e o diretor da escola, e o policial me entra com uma carabina na mão, empurrando uma menina com uma carabina. Então, assim, nós precisamos pensar nisso. O modelo está errado e esse modelo nos sacrifica. Porque, assim, na mesma semana que aquele policial empurrou uma menina com uma calibre 12, né, uma carabina, e ele foi punido por isso, né, porque a estrutura pune, aquele cabo foi punido. Só que na mesma semana houve uma homenagem a policiais que mataram 11 pessoas em Guararema que estavam roubando banco. Sim. E a gente precisa entender que o policial que saiu para atender a ocorrência na escola e o policial que saiu para atender a ocorrência de roubo a banco é o mesmo policial. É o mesmo cara. Ele sai com o mesmo preparo, com a mesma arma. Então, a gente precisa mudar essa realidade. E essa realidade a gente só vai mudar brigando e brigando muito. A gente não vai conseguir isso com um sorriso. A gente não vai conseguir fazer isso fazendo acordos a portas fechadas com a bancada da bala. Né? Sim. Porque é aquilo que eu estava falando da construção da comissão de acompanhamento. A Câmara Federal institui uma comissão de acompanhamento, não tenha dúvidas que essa comissão será tomada em sua maioria por deputados da bancada da bala. Então, nós precisamos enfrentar de peito aberto, enfrentar dizendo, olha, nós somos diferentes, nós pensamos diferentes. Só que aí vem a questão do nosso erro da esquerda. Nós temos que ter um projeto de polícia. Então, por exemplo, vamos pegar a eleição municipal. A Guarda Municipal de São Paulo, por exemplo, que é onde eu vivo, é uma guarda municipal da qual eu fiz parte, onde eu comecei a minha carreira. Ela é extremamente militarizada. Ela tem canil, ela tem tropa de choque. Para quê? Por quê? O que justifica isso? Então, assim, não é esse modelo que nós queremos, mas nós temos que oferecer um modelo. Então, por exemplo, em Santo André, acredito que aconteça a mesma coisa. Nós precisamos colocar esse policial da Guarda Municipal para lidar com o povo, para conversar com as pessoas, para andar pelo calçadão e encontrar as pessoas, conversar com essas pessoas, entender essas demandas, mas não para tratar essas demandas
de forma violenta, né? Porque, assim, não é conversar com o lojista para falar, olha, aquele morador de rua ali, ele dorme aqui na minha marquise e eu quero que ele não durma mais aqui. Então, você pode tirar ele daqui? E aí você vê o policial indo lá com um cacetete na mão e tirando aquela pessoa em situação de rua da marquise. Não, não é isso. Nós precisamos de um policial, de um guarda municipal, que converse com o lojista do calçadão de Santo André e que converse com aquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente precisa de um cara que converse com esses dois lados, para que ele entenda que existem demandas diferentes e que nenhuma delas vai ser satisfeita com o uso da violência. Sim, com certeza, eu concordo com você. Eu concordo com você que, assim, que o pessoal da GCM, ele tem que compreender que não é espancando um irmão de rua, ele vai resolver o problema social, ele só vai agravar, porque, assim, aquela pessoa que tem situação de rua, ele não está porque ele quer. Tem uma série de questões. Até ele nem sabe se aquela pessoa que ele está espancando era um homem, uma mulher, né? Mas geralmente são mais homens, que perdeu toda a família e levou a depressão e ele foi para a rua. Toda pessoa em situação de rua tem uma história por detrás, toda. Né? Ninguém foi para a rua por simplesmente porque eu quero, a rua é sedutora, né? Como foi dito aí. Não, a rua não é sedutora. A rua tem regras, a rua tem a cultura da rua, a gente sabe disso, mas muitos gostariam de estar nas suas casas, na sua cama, comendo, vendo uma televisão, e aqueles que não querem estar, que têm a opção de ficar na rua, tem que ser respeitada, né? Isso tem que ser respeitado. Então, assim, não é tirar na porrada, né? É você conversar com as pessoas. Eu fiz uma live semana passada com o Alderon, ele trabalha com o povo de rua há 30 anos, né? E uma das coisas que a gente conversou foi exatamente isso. Muitas vezes, um irmão de rua, ele só quer um olhar e um sorriso, mais nada, né? É só isso. E isso não custa nada. Né? Então, veja o Padre Júlio, o trabalho lindo que ele faz com o povo de rua, um trabalho magnífico, e o povo de rua o respeita por quê? Ele trata com respeito, ele trata o outro com a empatia, com o olhar. Então, eu acho que é nisso que nós precisamos, né? O Vandré Copicap está dizendo, assim, realmente, nós precisamos enfrentar a bancada da bala e nós temos que pensar para quem é que nós queremos que nos represente de fato. A bancada da bala nos representa? A bancada da bala representa mesmo a polícia trabalhadora? Representa quem? Não é? O Wellington está falando, realmente, nós precisamos de mais lives com mais policiais antifascistas. Vamos fazer. Né? Vamos fazer, nós temos que trabalhar esse tabu que nós da esquerda temos, nós temos que romper. Então, assim, a minha visão é nos aproximar dos policiais homens, das policiais mulheres que queiram dialogar. Alguns querem dialogar e falam assim, olha, eu quero dialogar, mas eu não posso aparecer. Claro, a gente sabe que não pode aparecer muitas vezes. Né? Os policiais, eles têm que ter uma formação em direitos humanos, assim, ele tem, mas tem de que maneira? De que forma? Né? A gente tem que trabalhar a questão dos direitos humanos olhando que o direito ao SUS é direitos humanos. O direito à medicação que você pega na farmácia do SUS é direitos humanos. Né? A sua filha, o seu filho ir para a escola e ter o acesso à merenda é direitos humanos. Né? Então, direitos humanos não é assim, o pessoal fala, direitos humanos é o direito do humano. É o direito do humano também, porque a gente sabe que na penitenciária o pessoal está morrendo a rodo de Covid. Né? Eu, assim, Alexandre,
eu tive a possibilidade de conseguir intervir na situação de um preso o ano passado, que ele ia morrer. Ele está lá, ele está cumprindo aquilo que a justiça determinou. E ele tem direito à saúde. Ele tinha direito à quimioterapia, e a quimioterapia dele estava sendo negada. A gente foi, fez, falou, conversou, não sei o que, e hoje ele está fazendo a quimioterapia dele. Então, assim, isso é garantia de direitos humanos. Direitos humanos é para todas e todos. Desde que um bebê nasce dentro de uma maternidade, com tudo que ele tem de garantia para que ele nasça saudável e possa e ficar aquele período na maternidade, com tudo que um bebê tem direito, aquilo é direitos humanos. Então, nós precisamos começar primeiro assim, desmistificar essa questão que rotularam o que é direitos humanos. Direitos humanos é para todos, inclusive os que estão presos. Ponto. Né? E aí, nós precisamos compreender, assim, como trabalhar a formação do policial em direitos humanos. Para ele pintar, o dia inteiro ele fica lá pintando. Será que é ficar fazendo 200 abdominais, ficar correndo na quadra o dia inteiro? Né? Ou então, como uma ex-aluna uma vez me contou uma situação que eu pedi num TCC, e olha, isso foi em 2014, né? Eu pedi para eles fazerem umas pesquisas, e uma aluna minha veio fazer, falou assim, professora, eu fiz uma pesquisa sobre a formação dos policiais. E ela contou assim, olha, professora, eu não posso falar o nome do policial, mas eu vou relatar o seguinte, um dos testes dele foi comer o vômito do próprio treinador, como forma de se desumanizar. Quando eu olhei para a sala, todos os estudantes estavam calados, impactados e alguns chorando. Porque foi muito forte ela falar isso. Professora, para ele se desumanizar, ele tinha que comer o vômito. Eu falei, o que ele fez? Ele foi embora e largou a polícia. Ele disse que para aquilo ele não servia. Né? Então, ele não chegou a ser policial, mas ela fez essa entrevista com ele. Isso é treinamento? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até para a gente entender por que há essa desumanização nos policiais. Então, Sol, você coloca, você falando, né, de uma outra live que você fez, a questão de que, às vezes, uma pessoa em situação de rua, tudo que ela quer é um oi, tudo que ela quer é um sorriso, né? E o policial conversar com uma pessoa em situação de rua também é fazer polícia, né? Isso é fazer polícia. Eu vou usar um exemplo do que aconteceu aqui em São Paulo. Na época eu trabalhava na delegacia eletrônica, que recebe os boletins feitos pela internet, e existia aqui em São Paulo, na Guarda Municipal, uma inspetoria que foi criada, que chamava IRD, Inspetoria de Redução de Danos. E o pessoal, o uniforme era um pouco diferente do padrão, e eles usavam uma boina azul claro, que é aquela boina que representa as forças de paz da ONU. E é sabido que ninguém entra na Cracolândia, né? E é bom para quem está nos ouvindo e não entende o que é a Cracolândia. A Cracolândia nada mais é do que um quarteirão de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, doentes, e que, de violência mesmo, raramente existe algum tipo de violência que parte ali da Cracolândia, né, daquela região ali da luz que é chamada de Cracolândia. E aí o que acontece? Os policiais, eu, policial, investigador de polícia, não consigo ter acesso àquelas pessoas, porque eles têm medo, então eu chego, eles saem, né? Só que esses policiais da Guarda Municipal, eles entravam com esse uniforme diferenciado, desarmados, portando uma prancheta e uma caneta.
e eles conseguiam conversar com as pessoas, né? E aí, conversando com essas pessoas, eles conseguiam nome, endereço, um pouco do histórico dessas pessoas, e isso, com esse trabalho da Inspetoria de Redução de Danos, nós conseguimos, na Polícia Civil, esclarecer diversos desaparecimentos. Então, boletins de ocorrência registrado em Ribeirão Preto de desaparecimento, essa pessoa estava aqui, em São Paulo, na região conhecida como Cracolândia. E quem fez esse trabalho foi a Guarda Municipal, fazendo um trabalho de polícia, porque ela entrou, conseguiu ter acesso às pessoas que ali estão, conseguiu a confiança daquelas pessoas, conseguiu conversar com aquelas pessoas, e aí muitas pessoas foram resgatadas pelas próprias famílias, muitas pessoas não foram resgatadas. A gente tem que entender que houveram algumas falhas nesse sistema criado durante a gestão Haddad, mas isso foi de um primor. Esse exemplo da Inspetoria de Redução de Danos da Guarda Municipal foi, na minha visão, hoje, inclusive estou escrevendo a respeito para uma pós-graduação que eu estou fazendo a respeito disso, sobre gestão pública, e eu estou falando sobre a gestão da segurança pública, e eu estou tratando exatamente desse tema. Porque, assim, olha só que trabalho de polícia, porque é um trabalho de polícia, muito bem feito, que funcionou muito bem, né? Então, assim, com uma ação de guardas municipais que entravam e conversavam com as pessoas, e que esses guardas estavam lá porque eram voluntários, porque Sim. perguntavam para os guardas assim, quem quer trabalhar com isso? E lá, e nas bases das polícias, das guardas municipais, você tem muita gente que cursou serviço social, você tem muita gente que cursou psicologia, você tem muita gente que, mesmo sem ter uma formação, tem uma aptidão para trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade social. E aí, com isso, nós conseguimos esclarecer, né, boletins de autoria desconhecida, boletins de ocorrência de pessoas desaparecidas. Então, olha só que trabalho bacana, né? Então, educar o policial. E aí, isso, quero usar bem essa palavra e fixá-la bastante para fugir um pouco do que alguns políticos disseram há alguns meses atrás, que o policial deveria ser adestrado para, né, como se fosse um cachorro ou um animal qualquer, adestrado para fazer tal coisa. O policial ele precisa ser educado para o direito, para a promoção dos direitos humanos, e educar o policial para as práticas dos direitos humanos é mostrar para o policial que ser policial não é apontar a arma para alguém e dizer mão para a cabeça. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É conversar com essas pessoas, é entender a dinâmica de uma determinada localidade, que é aquilo que eu falei. A dinâmica de Guaianazes não é a mesma dinâmica do Jaçanã. Então, nós precisamos entender essas dinâmicas, e isso você só faz com policiamento comunitário. Então, Sol, eu me perdoe, mas eu vou insistir nisso. Educar para os direitos humanos o policial é valorizar o policiamento comunitário. É colocar o policial nas ruas para lidar com a realidade das ruas. Então, assim, o policial que nunca foi na região da Luz, ele é convocado para, num final de semana, ir até aquela região para atirar bombas de gás, tiros de borracha, dar pancadas para expulsar aquelas pessoas que estão lá. Mas espera aí. E o trabalho prévio? E o trabalho de polícia que deveria ter sido executado antes? Que é o policial ter ido até aquela região, conversado com aquelas pessoas, entendido qual é a dinâmica, entendido o que leva aquelas pessoas estarem naquelas condições, né? Então, é isso que está faltando. O que está faltando é o policial ser educado, e aí sim, na asepsia
da palavra a partir de Paulo Freire, que é da transformação. A gente precisa transformar o policial em um agente de segurança pública. E esse agente de segurança pública, naturalmente, é um promotor dos direitos humanos. Tá, mas você trouxe uma coisa interessante. Você falou da gestão Haddad, então você também tem esses diferenciais. Né? Quem era o gestor? Né? Quem era o gestor? O gestor era uma pessoa que pensou a cidade a partir do princípio humano, de civilidade. Né? Você trouxe essa questão da Cracolândia com esse olhar, então eu vou trazer uma situação que foi final de 2018, né? Teve uma ação no fluxo, né? Então, o fluxo é aquela região que o pessoal fica mesmo, perto da estação de trem, porque não é toda a região da Luz, inclusive eu nem falo, eu não gosto de falar Cracolândia, porque é tão estigmatizante, né? Então, eu prefiro usar a Luz e aquela região da Luz onde tem o fluxo. E era muitos policiais, mas muito policial, e era bomba para todos os lados. Então, assim, eles não tinham para onde correr, porque era policial numa ponta, policial na outra, jogando bomba, 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 e aí os cachorros, tudo correndo, o pessoal correndo, e eu vi uma menina vindo, cambaleando, e ela usava bombinha, porque ela tem asma, ela perdeu a bombinha e jogaram as bombas em cima dela, né? E aí, assim, e ela caiu no pé de um policial. E o policial ficou olhando para frente, né? E ela pediu socorro, e ele continuou olhando para frente. E eu, no instinto mesmo, e aí foi instinto, né? Eu me joguei no chão, peguei essa menina, botei no colo, e eu não sei, e assim, instintamente, eu botei ela sentada, né? E eu não sei por que eu falava assim para ela, conta comigo. E eu contava 1, 2, 3 e respira. Mas ela não falava nada, né? Ela nem conseguia, mas eu fui fazendo isso. Conta 1, 2, 3 e respira. E a única coisa que ela me dizia era assim, moça, não me deixa morrer. Né? E uma hora eu pensei que ela fosse dar óbito no meu colo mesmo. Foi bem difícil mesmo. Então, assim, você traz um relato de um processo de fluxo, aonde a GCM entrava, onde a GCM tinha um trabalho de civilidade, porque você tinha uma gestão que dava essa orientação, e eu tenho essa experiência de uma menina que quase morreu no meu colo, de tanta bomba que ela recebeu, e ela perdeu, assim, e uma das coisas que mais eu achei interessante, que no meio de tudo aquilo tinha algumas pessoas do fluxo procurando a bombinha dela. Ao invés de fugirem, ficaram para procurar, e foi um rapaz que trouxe a bombinha dela, né, para ela poder... Então, quer dizer, a mesma GCM, a mesma polícia, com atitudes diferentes, né? Então, nós da esquerda precisamos, sim, fazer esse debate. É um debate caro para nós, porque a gente sabe que nós somos perseguidos, nós recebemos borrachada, a gente recebe a bomba, nós somos reprimidos, né? O pessoal dos movimentos sociais, o povo preto da periferia, nós sabemos, é um tema caro, só que é um tema que nós temos que começar a debater. Se nós queremos uma outra polícia, se nós queremos refundar a polícia, né? Se nós queremos mudar, nós temos que começar a dialogar com quem quer. Nem todo policial vai querer dialogar conosco, então a gente dialoga com quem quer. O Carlos o Ananias Andrade está dizendo, muito importante esse debate, o Ananias é de São Bernardo, ele está pré-candidato a vereador por São Bernardo pelo PT. O Wellington diz, queria indicar 2 livros para ajudar essa questão da segurança pública. A Ditadura no Gatilho do Filósofo, daqui do ABC, J. Burato, e o best-seller Cabeça de Porco, do Emily Bill e Luiz Eduardo Soares.
E aí o Carlos diz assim, em todos os episódios de ataque da PM contra as manifestações do passe livre, a gestão Haddad conseguiu manter a GGM de fora da agressão ao movimento. Então, é isso que a gente falou também, né? Depende um pouco do comando, né? Não, depende totalmente do comando. Totalmente. Porque é o que você colocou. Veja bem, você tem uma gestão progressista, uma gestão que pensou polícia, né? Criou-se uma inspetoria, criou-se uma unidade de redução de danos, que inclusive tinha esse nome, Inspetoria de Redução de Danos, que tinha esse trabalho de conversar com as pessoas, que é justamente o que você falou, que às vezes o que aquela pessoa em situação de rua precisa é de um oi, é de uma fala, é de uma conversa, mas é difícil chegar até ele, é difícil. Só que o trabalho foi muito bem feito. Só que esse trabalho foi desmontado completamente em um ato, em um único ato, no começo da gestão seguinte. Me perdoe aqui porque eu não posso falar nomes, porque você sabe muito bem que eu respondo crime pela lei orgânica da polícia, mas a gestão seguinte desmontou em um único ato, em um domingo tenebroso, em que os policiais foram para dar tiros de borracha, jogar bombas, enquanto existia um trabalho até então sendo muito bem feito. E aí o que acontece, Sol? Quando você fala, por exemplo, que você estava lá e essa menina caiu nos pés de um policial e o policial se manteve olhando para frente, isso para mim é deixar muito claro que está tudo muito errado. Está tudo muito errado. Ou seja, não havia, então, ali, naquele momento, um ser humano. Porque agir humanamente é afetar-se. É afetar-se. A gente se afeta pelas coisas. Né? Então, como que uma menina cai no meu pé com asma, numa crise de asma, e eu não a socorro? Eu não me movimento para fazer algo. Né? Então, assim, está tudo muito errado, com exceção de uma coisa, que foi o que você falou. Enquanto aqueles que sofriam a violência, ao invés de correrem para se proteger, se mantiveram procurando a bombinha de asma da menina. Então, olha só, se a gente for observar como essas pessoas que vivem nas ruas agem, a gente tem um bom manual de como educar o policial para os direitos humanos. Você citou o padre Júlio Lancelotti, e eu tive muito interesse, depois de participar de um debate sobre essa questão com o povo de rua, que até então eu não tinha me atentado, e eu tentei me aproximar das pessoas que vivem ali ao redor do padre Júlio Lancelotti. É extremamente complicado, porque eles são extremamente arredios, porque eles apanham quase todas as noites da Guarda Municipal, da Polícia Militar. Então, chegar um estranho, e ainda todos sabendo que esse estranho é um policial, ninguém queria falar comigo. Exatamente. Então foi muito difícil eu conseguir ter acesso. No dia que eu consegui ter acesso, e a gente conversando com as pessoas, contando um pouco da minha história, contando que eu não estava ali para rezar missa nenhuma, eu não estava ali para condenar ninguém ou criticar ninguém, muito pelo contrário, eu queria entender o que acontecia ali, porque eu que me dizia até então um policial humanista, um promotor dos direitos humanos, mas não conhecia em absolutamente nada como se dava a dinâmica das ruas, eu me senti mal e fui lá pedir, falei assim, me ajudem, me contem como isso funciona, como é a dinâmica de vocês. E aí eu ouvi muitas histórias que mexeram comigo, mas tem um exemplo de humanidade que eu não posso esquecer nunca, que eu fui contar para as pessoas e fui dizer, olha, gente, eu nasci na periferia, sou filho de uma mulher preta, analfabeta, que hoje precisa de um aparelho para surdez, e ela precisa do SUS para ter esse aparelho, porque nós não temos condições de comprar esse aparelho para ela. Eu falei assim, e aí, em dado momento, eu falei assim, inclusive, eu hoje não tenho dinheiro para almoçar.
Então, eu sou policial, eu recebo um salário do Estado, mas hoje eu não tenho dinheiro para almoçar. Veio uma dessas pessoas que estavam ali, né, em situação de extrema vulnerabilidade, delicadamente, de forma extremamente discreta, chegou do meu lado e falou assim: ó, se você quiser, o pessoal distribui as marmitas daqui meia hora. Se você quiser, eu vou lá e falo para eles conseguirem pegarem uma para você também. Bom, Sol, você me conhece um pouco, nunca viu eu pagando esses micos, mas eu faço isso sempre, assim, eu sou extremamente chorão. Então, assim, eu me debulhei em lágrimas. Sim. Né? Porque, assim, eu estava ali para tentar aprender alguma coisa, mas eu não achei que eu ia aprender tanto. Né? Pois é. Que exemplo de humanidade. Um cara que estava ali, que tinha acabado de me contar, que tinha perdido a família por conta do tráfico de drogas, que tinha visto a filha ter sido estuprada na frente dele, a mulher ter sido, perdão, a filha ter sido assassinada, a mulher ter sido estuprada, depois ele ter sido abandonado, ter ido para a rua. Esse mesmo cara vem e se preocupa comigo, que estou dizendo que naquele dia não tenho dinheiro para almoçar. Então, assim, mais uma vez eu consigo encaixar aqui uma respostinha para aquela sua pergunta central. Como educar o policial para os direitos humanos? Vamos colocar o policial para conversar com esse cara. Sim. Esse cara entende de direitos humanos. Sim. Ó, o Carlos Augusto Martins, ele está dizendo o seguinte: a gestão Haddad teve erros também, ocorreram ações da GCM, cobertores foram retirados. Sim, teve erros. A gente não vai passar pano para ninguém. As críticas, elas precisam ser feitas. Só que na gestão Haddad, quando isso aconteceu, e que o movimento foi para cima, foi conversar, isso foi revisto e saiu um decreto proibindo a retirada dos pertences. Então, este é o diferencial, né? Os erros, eles ocorrem, mas tem que ter a escuta de quem vai sofrer com esses erros. Agora, se não tiver a escuta, o erro persistir, aí isso que é complicado. Então, aqui, Carlos, ninguém vai ficar, como eu disse, passando o pano para ninguém. Haddad teve, mas tem o decreto dele que ele proibiu. Assim que o João Dória entrou como prefeito, ele tirou esse decreto e depois o movimento foi lá e fez o decreto voltar. Então, assim, nós temos que ficar o todo. Então, assim, onde teve erro e houve consertos, aonde teve acertos e poderia ter sido muito melhor. Então, esse é o nosso papel. O nosso papel aqui não é só jogar a pedra. O nosso papel é olhar o que precisa ser melhorado. E o Carlos, que é um amigo meu, que a gente chama ele de tempo de paciência, ele de Diadema, ele está só te mandando um recado. Ele está dizendo o seguinte: Alexandre, boa noite. Já está sabendo que pode ter sido incluído no dossiê do Ministério da Justiça, junto com professores? Se sim, esse desgoverno está marcando os antifascistas. Né? Mas eu não sou. Então, assim, olha, vou dizer uma coisa, a gente começou 7h30, já são quase 9 horas, o pessoal ainda se manteve, né? Geralmente eu faço live de 1 hora, mas como essas pessoas estão perguntando, as pessoas interagiram, então a gente levou um pouquinho mais. Eu acho assim, Alexandre, acho que a gente pode voltar a essa conversa, eu vou tentar, não posso dizer que eu consigo, mas tentar trazer alguém, se alguém topar da GCM também, para a gente fazer esse debate, ou a gente traz você e alguém do movimento de situação de rua, né, ou você e alguém do movimento LGBT, não sei, a gente pode fazer aqui uma live para dar mais pano, para dar mais debate, mais conversa, né? E aí a gente vai, sabe assim, nos aprofundando e tentando nos desconstruir, porque a gente também precisa desconstruir os nossos preconceitos e nos reconstruir num novo modelo, numa nova forma de
compreender o papel da polícia, nós já sabemos qual é. Mas como fazer com que este modelo de polícia realmente se efetive? Então, isso não é isso não é uma responsabilidade somente da sociedade civil ou somente de uma gestão. Isso é uma responsabilidade de todas e de todos nós falar como queremos a polícia atuando em segurança pública, e não na repressão, não nas porradas, na perseguição, na execução sumária, que a gente sabe que muitos policiais acabam fazendo, e também não queremos tantos policiais se suicidando. Não, essa conta não pode mais existir. Né? Esse videogame, ele não dá. Numa sociedade civilizada, não dá esse jogo de videogame. Eu matei um, mato outro, mato um, não dá. Você sabe disso, eu já te falo isso desde 2018, não falo isso para você agora, né? E nós temos que realmente, assim, buscar uma civilidade para nós. Não dá mais para sermos tão inimigos um do outro, enquanto quem nos mata mesmo está belo e tranquilo. Né? Então, sim. Assim, eu só quero que você encerre com uma fala aqui do pessoal que está te ouvindo, né? Eu só vou responder, eu só quero responder essas duas últimas intervenções dos dois Carlos, que é o seguinte, eu não estou passando pano para o Haddad, muito pelo contrário, todo mundo sabe que eu sou um grande crítico do Haddad com relação ao programa de segurança urbana dele aqui em São Paulo, porque ele teve 3 secretários de segurança pública e os 3 secretários não entendiam absolutamente nada de segurança pública. Os 3 não, 2 não entendiam nada de segurança pública e um que ele colocou que entendia de segurança pública é um cara que é declaradamente fascista, né? Mas porque ele precisava cumprir uma cota partidária do PMDB. Então, assim, o PT, o Haddad, ele errou muito. Então, aquela história da retirada dos panos, dos papelões dos moradores de rua, é algo que é imperdoável, a gente tem que... É uma mácula que nós carregamos. Então, assim, não estou passando pano, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, durante o governo Haddad, houve essa experiência que ela precisa ser citada, ela precisa ser lembrada, porque é algo que constrói uma nova polícia, constrói uma nova política de segurança pública. Mas sim, o governo Haddad errou muito. E para o outro Carlos, que fala que talvez eu esteja na lista de antifascistas do Ministério da Justiça, cara, como a Sol sabe, meu nome está em tantas listas, e eu tenho sofrido tantas perseguições, tantos ataques, que realmente não vai me assustar mais essa lista. Quanto ao resto, o que eu tenho que dizer é, gente, muito obrigado por nos ouvir, Sol, obrigado pelo convite, força, é uma pena eu não poder estar caminhando, literalmente, né? Estar caminhando ao seu lado nas ruas, na verdade, acho que nem você está caminhando nas ruas por conta da pandemia, mas estou aqui do seu lado, estou aqui para te apoiar e vamos construir juntos. Assim, por mais que isso pareça algo utópico, e talvez até seja, mas precisamos de um pouco de utopia para viver, acreditem em mim, essa polícia humana, essa polícia cidadã, ela é possível, só que ela precisa de você. Ela precisa de você. Sem você que está nos ouvindo, ela não vai acontecer. Se nós continuarmos deixando quem está lá fazendo as políticas de segurança continuar, a gente vai perder o jogo e vai continuar perdendo durante muito tempo. Mas essa polícia cidadã, eu acredito nela, ela é possível. Então, eu achei, só para fechar, eu acho que é legal quando você traz o ponto positivo da gestão Haddad, porque nós temos nós, seres humanos, temos uma coisa muito, muito ruim. A gente dá muita ênfase para tudo que não presta e não foi certo. Aquilo que deu certo, aquilo que foi legal, é como se a gente jogasse fora, né? Então, nós precisamos dar ênfase para as coisas boas
e dizer que pode melhorar, e dizer isso não foi bom e precisa nunca mais acontecer. Então, assim, nós temos que mostrar sempre os dois lados. Então, geralmente, as pessoas só querem fazer a crítica e não querem olhar o que aconteceu de bom. Então, o que você trouxe de bom, né, eu agradeço, porque foi o seu olhar, o olhar de um policial que reconheceu numa gestão do PT algo que deu certo e que poderia ter sido muito melhor, mas foi aquilo que foi possível. E assim, Carlos, realmente, sem nós, não vamos mudar. Então, Alexandre, assim, a gente vai marcar um outro bate-papo, né? Vamos tentar trazer mais alguém para apimentar um pouco mais esse debate. Eu espero que quem ficou aqui até agora, escutando, né, que possa ter sido uma live que nos trouxe, pelo menos, incômodo. Né? Se a gente já sai de uma live incomodada, se a gente sai de uma live com pontos de interrogação, ela já foi muito boa. Né? Então, eu te agradeço muito mesmo, que em plena sexta-feira, que você podia estar na sua cama, vendo televisão, né? Você está aqui na live, porque não dá para eu sair, não dá para ir na pizzaria, não dá para tomar um vinho, não dá para tomar uma cerveja, pelo menos na cama assistindo uma TV, mas não, você fez a opção de vir fazer essa conversa. Então, assim, nós precisamos de uma outra política de segurança pública. Nós não podemos ter mais jovens morrendo, mulheres tendo seus pescoços pisados, um jovem negro, quando passa perto de um polícia, ele morre de medo, ele treme, né? Então, nós temos que olhar para o policial e não ter medo, mas olhar e dizer, bom, ele está aqui para fazer a minha segurança. A gente tem que mudar isso. E a mudança, ela tem que vir de todas as bases e também dos próprios policiais, porque não adianta também só ter um movimento da sociedade civil, os policiais não quererem fazer o debate, porque nós só vamos derrubar essa instituição, a gente só vai mudar essa instituição se a gente unir forças. Então, eu agradeço bastante. Gente, a live de sexta-feira, ela começa às 7h30, porque o De Noite com o Sol é um programa que eu mantenho todas as sextas-feiras, praticamente desde que começou a quarentena. E hoje, por ser um tema mais apimentado, né? mais forte, então a gente acabou levando meia hora. O Carlos diz assim, e as críticas, os erros da gestão Haddad devem ser feitos assim, os erros de acerto faz parte da vida e da existência. É isso, Carlos. Nós temos que dizer o que foi de bom e o que não foi e fazermos a crítica. A crítica, ela existe para crescer. Quando a gente consegue entender que a crítica ela vem para somar na minha existência humana, ou vem para somar numa associação, numa entidade, para ela mudar, ela não é uma crítica destrutiva, ela é uma crítica, né? Só não consegue enxergar isso quem é muito vaidoso ou quem tem soberba, né? Então, porque aí bate na sua vaidade, bate na sua soberbia, você fica pé da vida. Então, as críticas são para serem feitas, porque é com elas que a gente cresce. Então, Ale, um beijo, meu amigo. Esse fica bom logo para a gente tomar um cafezinho lá na padaria, para a gente se encontrar, né? Bater um papo legal. Estou com saudades de você, foi bom te ver. E a gente termina aqui, gente. Amanhã nós vamos fazer uma live super legal, que é a Sandra, uma assistente social, cristã, feminista, que está lá naquela lista do Douglas, né? E ela vai vir fazer uma fala, infelizmente, sobre aquele clipe A Voz, aonde romantiza a violência contra a mulher. Então, ela, como uma mulher cristã, uma mulher evangélica, como ela se coloca, ela vem fazer essa desconstrução, porque ela é contra a romantização da violência contra a mulher. Então, amanhã, a 1h, assistem a Sandra fazendo a análise crítica sobre o clipe A Voz. Tá bom, gente? 1h,
Um beijo, até mais para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, Alexandre. Até mais. Tchau.